Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe a você e a sua família poderosamente em mais este dia que se inicia. Olha só, hoje nós vamos falar sobre os ardis de Satanás. Você pode falar, pastor, o que é isso? Ardis. Ardis é o plural de ardil. O que é ardil, pastor? Ardil é um propósito maligno. É uma manha, é um engano, uma ilusão, é uma trapaça, né? É um jeito de agir que engana as pessoas. Satanás é cheio disso. E você sabe que muitos hoje, talvez seja até o teu caso, você que me ouve agora, ou você que me vê agora, talvez seja até o teu caso, que você esteja sofrendo porque tem agido de modo errado, mas esse modo errado pelo qual você age foi induzido por Satanás, porque ele usou de ardil, ele usou de manha, de trapaça, de ilusão, de engano, para fazer você agir de um modo errado, e isso trouxe muito sofrimento para você. Gente, a gente vê isso todos os dias na vida das pessoas, dos casais, das famílias, famílias brigadas, famílias destruídas, casais que se separam ou que quando não se separam vivem a vida toda brigando como cão e gato. Aquela destruição, aquela infelicidade, por quê? Por causa dos ardis, ou seja, dos propósitos vis, malignos, dos propósitos terríveis de Satanás. Então ele tenta induzir a pessoa a agir de um modo errado, e quando a pessoa age de modo errado, claro, vem o sofrimento. E essas pessoas às quais eu me refiro, nem são as pessoas do mundo, são crentes, pessoas que dizem que já tem Jesus como Senhor e Salvador. Elas estão caindo no golpe de Satanás, não estão vigiando. E olha, são pessoas boas, são pessoas que aceitaram Jesus de verdade. Muitos até são cheios do Espírito Santo. São pessoas de oração, pessoas que procuram e querem andar na palavra de Deus. Mas porque elas não conseguem perceber os ardis de Satanás, então elas agem de modo que elas mesmas abrem uma brecha para o mal entrar. E aí que está o problema. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar atento a essas coisas. A gente precisa prestar atenção, porque o que é um ardil, uma trapaça, um engano? É algo que a pessoa não percebe. Armadilha, é uma armadilha, né? A armadilha é algo que não parece uma armadilha, né? O passarinho cai numa armadilha porque ele não percebe a armadilha. Se percebesse, não seria uma armadilha. Então, Satanás usa muito disso para destruir a vida das pessoas. E como que você pode fazer para evitar isso? E se já caiu nesse golpe, o que você pode fazer para sair dessa situação? Sobre isso falaremos hoje, tá bem? Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não fez, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo, coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos transferir esses nomes para um caderno de orações e oramos por essas pessoas todos os dias, tá bem? Para Deus abençoá-las aí. Muito bem, olha o que o apóstolo Paulo disse a respeito dos ardis de Satanás, dos propósitos malignos dele, dos seus desígnios maus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 10. Olha o que Paulo diz. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, os projetos, os seus ardis. Quer dizer, Paulo, ele estava falando a respeito de uma situação ruim que aconteceu na igreja de Corinto, onde até Paulo acabou sendo ofendido. Mas aquela igreja, ela tinha um problema com alguém lá. Mas aí a pessoa se arrependeu, a pessoa se acertou, não é? E Paulo recomendou que eles perdoassem aquela pessoa. Perdoem essa pessoa, porque eu também perdoo. Olha, perdoem, eu em conjunto com vocês, em concordância com vocês, perdoo essa pessoa também. Lhe dei uma nova oportunidade,
Não fiquem pressionando a pessoa no sentido de jogar na cara o que ela fez, lembrar do passado, né? Apenas se a pessoa diz que se arrependeu e tem mostrado o fruto, perdoem, a recebam de volta para que tudo fique em paz. E aí Paulo então arremata dizendo, temos que fazer isso para que Satanás não alcance sobre nós vantagem, não tenha vantagem sobre nós, para que ele não tenha lugar na nossa vida, porque nós sabemos dos seus propósitos ruins. Quer dizer, quando ele fala, pois não lhe ignoramos os desígnios, os seus projetos. O Senhor Jesus, ele revelou na Bíblia quais são os projetos de Satanás: roubar, matar e destruir. Isso é o resumo, né? É o resumo da sua obra maldita e desgraçada. O diabo só quer fazer isso. Então, se dermos oportunidade para ele, ele vai roubar, matar e destruir. Ele vai colocar vício, ele vai levar a pessoa para a prostituição, ele vai colocar doença, amarração financeira, perturbação, loucura, todo tipo de mal ele vai colocar. Então nós não podemos dar lugar para ele, porque quando ele não entra para fazer o bem, só para fazer o mal. A palavra de Deus, em uma outra parte da Bíblia, olha a referência bíblica aí, ó, ela diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, um leão que brama, um leão feroz, procurando a quem devorar. Veja, ele anda em derredor procurando, quer dizer, se ele achar uma brecha ou alguém que dê uma brecha para ele, como um leão feroz, destroça a pessoa, ele arrebenta com a pessoa. E olha, repito para você o que eu disse agora há pouco, eu tenho visto pessoas destruídas no seu emocional, na sua saúde, na sua mente e até na vida espiritual. Eu tenho visto famílias se destruindo ou serem destruídas por causa da entrada de Satanás, casais que se separam de modo muito traumático até, onde há traição, mentira, ódio, rancor, sabe? Casais que às vezes não se separam por causa de família, por causa de filhos, por causa de herança, dinheiro, divisão, às vezes prefere não separar, mas fica a vida toda brigando, um amargurado com o outro. E essas pessoas não entendem isso, que o diabo está com o dedo na vida delas. E olha, presta atenção, crentes não vigiam, não percebem. Crentes não percebem os ardis de Satanás. Ele é ardiloso, ele é enganoso, ele joga um contra o outro. Por isso mesmo que aqui o apóstolo Paulo fala principalmente a respeito do perdão. Você sabe que hoje as pessoas, infelizmente, e me perdoe a franqueza, com toda a tristeza do mundo eu falo isso, muitos crentes, não sei não se é a maioria até, vive uma vida infeliz justamente por causa da falta de perdão, não perdoam. As pessoas não percebem os ardis de Satanás, jogando um contra o outro, e ninguém quer perdoar ninguém, né? Todo mundo quer ter razão. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do outro, né? E fizeram isso para mim, então não olho mais na cara. Ah, mas isso eu não vou deixar barato. Ah, eu vou dar o troco com a mesma moeda. Quer dizer, isso é o que Satanás quer que você faça, porque essas coisas dão oportunidade para ele entrar. Qual é o ardil dele? Ele tenta jogar na sua cabeça que você foi injustiçado, que você foi machucado, que você não merecia isso da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus filhos, ou dos seus pais, ou do seu colega de serviço. Muitas pessoas magoadas, muitas. E elas não perdoam. Esse é o principal ardil de Satanás, jogar na mente da pessoa, como a Bíblia fala, né, dos dardos inflamados do maligno. O maligno trabalha na mente, ele começa trabalhando na mente, induzindo a pessoa a pensar errado, equivocadamente, enganosamente, né? Quando o apóstolo Paulo aqui ele fala de perdoar, perdoem, não importa o que fizeram para você, viva em paz, não caia no ardil de Satanás. Você não está percebendo que Satanás está jogando você contra o teu marido, e o teu marido contra você? É o diabo que está jogando e você está caindo no golpe.
Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passo em casa, o senhor não sabe o que meu esposo fala, o que minha família fala, o que minha esposa fala, o que meus filhos me falam, o que meus pais me ofendem. Se você é crente, você não pode ligar para essas coisas. Pastor, mas não é fácil. Aí tem uma coisa também muito importante. De fato, essas coisas não são fáceis, sabe por quê? Porque a tua carne está muito forte. Não estou dizendo que você tem muita saúde, graças a Deus que tem, né? Mas não é isso que eu estou falando. Quando eu falo carne, eu quero dizer sua natureza humana, a sua natureza carnal. Ela está muito forte, dominando muito você. E aí qualquer coisinha te irrita, qualquer coisinha faz você ficar magoado, qualquer coisinha faz você querer bater boca, discutir, falar, dar a última palavra, ergue a voz, já começa a xingar, já começa a ofender. Tá vendo? Você é crente, mas está caindo nos ardis de Satanás. Quer dizer, Satanás está tendo vantagem sobre você. E ele fica rindo de toda a destruição que ele induz você mesmo a causar. Sabe como é que você resolve isso? Primeira coisa é você se alinhar com a palavra de Deus. Pare de ficar magoado com as coisas que te fazem. Você não tem que agir conforme o que os outros fazem para você. A tua reação não deve ser aquela que o diabo espera, porque o diabo induz alguém a te ofender e você já fica brigado, já fica bicudo, trombudo, né? Aquela tromba, aquele bicão caído, né? Não faça isso, faça o contrário, perdoe. Lembra sempre de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27. Amem os seus inimigos, faça o bem para quem te odeia, abençoa quem te amaldiçoa, ore por quem te calunia. E Jesus, ele manda a gente fazer isso para os outros, de fora, para os estranhos. E temos que fazer muito mais para os de dentro. Muito mais para os de dentro. Nós vemos isso acontecer, essa atitude errada de mágoas e ressentimentos acontecer na vida de muitos crentes, gente. E muitos crentes que podiam hoje estar num patamar muito elevado de vida com as bênçãos de Deus, não estarem vivendo assim. Pelo contrário, estão abaixo. E a vida toda começa a ficar amarrada. Então, para você sair dessa situação, como eu falei, primeira coisa é se alinhar com a palavra de Deus. Perdoa, para de bater boca, para de ficar reagindo de modo violento, de modo vingativo, nada disso. Primeira coisa. Segunda, você pode falar, mas não é fácil, pastor. Eu tento fazer, mas a provocação é tão forte que eu acabo respondendo. Então a segunda coisa qual é? É você sempre lembrar que por trás de toda provocação, para tirar você da presença de Deus, para tirar você do Espírito, ela começa em Satanás. Então sempre pensa, quando o teu marido chega para falar abobrinha para você, ou tua esposa chega para falar besteira para você, para te ofender, para te humilhar, para apertar você, ou teus filhos, ou teus pais, ou quem quer que seja. Lembre-se, o mal começa em Satanás. Tem que pensar assim, eu não vou dar lugar para o diabo, eu não vou responder como ele quer. É o diabo que está fazendo isso para perder a minha paz, perder a minha bênção, agir de modo errado, de modos que, agindo errado, eu abro a porta para ele entrar na minha casa. Não vou deixar isso acontecer. Terceiro, você ainda pode insistir. Mas pastor, eu não consigo responder assim. Quando eu sou provocado, eu sei que o diabo está usando aquelas pessoas, mas eu acabo brigando, gritando, às vezes até partindo para violência física. Aí você tem que fazer uma outra coisa. Jejum. Jejum. Aprenda a jejuar. Claro que tem que ser um jejum equilibrado, de acordo com as suas possibilidades. O jejum, ele não muda Deus, tá? Tem gente que fala, eu vou jejuar para Deus me abençoar, eu vou jejuar para Deus fazer um milagre, eu vou jejuar para Deus me libertar. O jejum não muda Deus. Deus é imutável, nada muda Deus, nada. Ele é o que ele sempre foi, um Deus misericordioso e bondoso. Ninguém muda Deus. As suas atitudes não mudam Deus. As suas atitudes, incluindo o jejum, mudam você mesmo. Entendeu? Você muda com o jejum, é você que muda. Quando você faz jejum, né? Você fala assim, pastor, eu não consigo fazer jejum, pastor. Tem que fazer. A Bíblia recomenda isso. Paulo fala jejum muitas vezes que ele fez. Então, quando você faz jejum, você está
quebrando a carne, deixando a tua carne mais humilde, né? Ela parar de se exaltar, de brigar, de falar, você começa a tolerar muitas coisas, mas tolerar no bom sentido. Não é que você fica sofrendo, não, você não liga mais. Aí voltando naquele assunto, né? Sobre você não conseguir fazer o jejum. Eu não consigo fazer um jejum de 21 dias, pastor, de 40 dias, eu morro de fome. Para quem não está acostumado, não é bom começar assim mesmo. Você que nunca fez jejum, comece jejum aos poucos. Comece tirando uma das refeições, só isso de início. De início, tira o almoço, tira o jantar, não tome o café da manhã, tira uma das refeições. E no tempo que você iria estar comendo, você ora. Depois, tenta tirar 2 refeições. Vai gradativamente, para o teu corpo ir acostumando. Depois, tira um dia de jejum, só com água, mais nada. Um dia na semana e ora. E vai orar. Depois, tenta fazer 2 dias na semana, uma terça e uma quinta, uma segunda e uma quarta. Sei lá, tenta fazer, insista em fazer. Você vai ver que logo a tua carne começa a se sujeitar. E aí você fica que nem cachorro morto. Por que tem o ditado que diz que ninguém chuta cachorro morto? Porque o cachorro morto não faz nada. Vai chutar o cachorro morto que está morto para quê? Está morto. A pessoa chuta o cachorro que está vivo. Porque o cachorro avança na pessoa, a pessoa para se defender tem que chutar ele, né? Ou chuta ou leva uma mordida aí, né? Então não é maldade contra os animais, não é isso. Mas se um cachorro vem doido para me morder, eu vou ter que me defender, né? E a primeira reação é chutar, não é? Antes do cachorro se ferir do que eu me ferir, lógico, né? Agora, isso eu estou falando para você no sentido espiritual. Quando você começa a fazer o teu jejum, você fica mais tranquilo, mais em paz. E as pessoas, ainda que o diabo as use para cutucar você, você não vai reagir de modo como eles esperam. Pelo contrário, você vai ficar em paz. Em vez de você ter vontade de brigar com eles, você vai olhar para eles com olhos de misericórdia. Você vai ter vontade de orar por eles. É isso que você vai sentir. E você vai orar mais. Tudo isso faz com que você tenha o que Paulo falou. Você vai ter a paz, você não vai dar lugar mais para o diabo e o diabo não vai ter vantagem sobre você. Se você não der lugar para ele, mesmo que ele seja o rei da maldade, ele não consegue fazer nada se você não deixar. Depende de você. Então, pensa sobre isso. Você tem tido indisposição com pessoas no seu trabalho, as pessoas vêm fazer fofoca, trazer conversa mole. Um falou que o outro falou mal de você, você fica todo raivoso, brigando, com depressão. Para com isso. Não se envolva em fofoca, não se envolva em futrica, não se envolva em conversa mole. Ajuda no que puder. Se não pode, não faça nada. Não replique, não devolva a conversa mole que você escuta, tá? Quando o diabo usar alguém para trazer fofoca para você, para tirar alguma coisa de você, aquela velha expressão, né? Jogar o verde, né? Para colher maduro, né? Não responda, fica na sua, fique em paz. Se alguém te ofender, ore por eles. Na tua casa, busque a paz. A Bíblia fala para fazer isso. Busque a paz, se empenhe por alcançá-la. Está lá na primeira carta de Pedro. Busque a paz e se empenhe por alcançá-la, como Deus vai te recompensar. A primeira recompensa é a paz que você vai ter dentro de si. A segunda bênção que você vai ter é que essa paz ela começa a se espalhar na tua casa. Daqui a pouco cessam as provocações, cessam as brigas, né? E daí para frente mais e mais bênçãos virão, tá bom? E faça o propósito, por favor, de não cair nas ciladas de Satanás. Provocar ele vai, agora cair depende de você. Abra o olho, filho, abra o olho. Quando você perceber que essas coisas começam a atribular você, tem o dedo do diabo. Respira fundo. Pensa antes de falar, né? Pensa muito, ora a Deus, não reaja precipitadamente, porque numa dessas você pode estar abrindo a porta para um demônio entrar na sua vida. E você tem que fazer o contrário, é colocar ele para fora da sua vida se é que deixou entrar. E se não deixou entrar e ele está tentando, você vai então se firmar e não vai dar oportunidade para ele, tá bem? Muito bem, vamos fazer a oração, falar com Deus agora. Caso você tenha se magoado com alguém, tenha tido alguma ofensa, perdoe. Agora é a hora de você liberar o perdão, começar a obedecer a palavra de Deus, se alinhar com a palavra de Deus. E quando você se alinha, Satanás não tem mais espaço.
Ele não tem mais espaço. Então, se ele entrou, a hora que você se alinha com a palavra de Deus, limpa o seu coração, perdoa e toma o propósito de andar nessa palavra, o diabo não tem mais lugar, ele tem que sair, né? Ele é expelido pelas suas atitudes corretas, porque Deus confirma atitudes corretas, tá bem? Se você quiser pegar um copo d'água, coloque o copo d'água aí, tá? Pra gente abençoar no final. Não quer fazer isso? Não acredita? Não tem problema, fique em paz, faz conforme a sua fé, tá ok? Oremos ao Pai. Pai celestial, Pai bendito, Pai amado, Pai santo e todo-poderoso. Obrigado, meu Deus, por mais este momento de oração, onde podemos falar contigo, Pai, clamar a Ti, entrar na sala do trono, entrar na presença do Senhor, falar contigo, Pai, como filhos amados que somos. Pai, nós não somos perfeitos, infelizmente, como seres humanos ainda nesta terra, temos muitas falhas sim, Pai, e nós pedimos perdão por isso. Perdão pelas nossas falhas, sejam elas no pensamento, no falar, no agir. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Te peço também por essa pessoa que ao Senhor se dirige neste momento, em nome do Senhor Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão por ter agido errado, por não ter vigiado, pedindo perdão a Ti, Pai, por ter, na verdade, feito o jogo do inimigo, o jogo de Satanás, brigando, respondendo com a mesma moeda, ofendendo também, mas essa pessoa entendeu, Pai, que ela é luz, ela não pode agir como o inimigo age. Então, Pai, essa pessoa que te pede perdão, eu peço a Ti, perdoa ela, Pai. Derrama a Tua misericórdia sobre ela, que ela seja purificada de todo pecado, de todo erro, mas também te peço, Pai, capacita essa pessoa a perdoar os outros. Capacita essa pessoa, Pai, a não reagir de modo errado, ou seja, pagar com a mesma moeda. Se ela for ofendida, Pai, que ela não ofenda também, pelo contrário, que ela tenha misericórdia daquela pessoa que ofendeu, que a perdoe e ore por ela, porque eu sei que é o Senhor que vai compensar essa pessoa por este ato de fé. Pai amado, Pai santo, te peço, estende a Tua mão de médico dos médicos para curar essa pessoa que está com problema no útero, essa pessoa que teve sangramento, essa pessoa que teve problemas no rim, nos rins, nos pulmões, na vesícula, no fígado, no baço. Meu Pai, te peço, opera um milagre no corpo dessa pessoa que está com um problema de varizes, essa outra mulher, Pai, que está com um problema na tireoide. Meu Pai, cura esse órgão chamado tireoide, arranca esse mal que está nesse corpo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa, Pai, receba a sua resposta, essa pessoa que ora pela sua família, pelos seus filhos, Pai, filho nas drogas, esse filho que teve tudo de bom e de melhor, mas se embrenhou pelo caminho das drogas. Pai, liberta esse jovem, essa mãe sofre por causa dele, ajuda, Pai, essa mulher a ter paz, não somente pelo seu filho saindo das drogas, mas também, Pai, pelo seu filho se convertendo ao Senhor, sendo um homem de Deus. Pai amado, Pai santo, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água que foi colocado diante de Ti, consagra, Pai, santifica, abençoa, e na certeza, Pai, da Tua bênção, nós recebemos esta água consagrada e santificada e no uso dela, que o Teu nome seja ainda mais glorificado. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, medita nessa palavra, tá? E não dê mais lugar para o diabo. Como o próprio apóstolo Paulo fala, nem deis lugar para o diabo, porque os propósitos dele são malignos. Se ele entrar, ele causa um grande dano, um grande prejuízo. Não dê lugar, tá bem? Que Deus abençoe grandemente o seu dia e até o próximo vídeo.